Boa noite, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para ter uma conversa até bem informal e fugindo um pouco daquela linha gótica. Como vocês sabem, faz mais de 50 anos que eu coleciono coisas do gênero gótico, vampiros, sobrenatural, né? Mas eu também estudo, pesquiso e coleciono questões místicas. E é disso que que eu gostaria de tratar com vocês aqui, que é uma questão que envolve a criação do homem e a batalha a rebelião de Lúcifer, que são duas coisas interligadas. Mas para chegar nesses contextos, alguma coisa tem na Bíblia Sagrada que é a partir disso que eu vou conversar com vocês. Mas você tem que recorrer a outros livros sagrados. Vocês vão observar que a mesa que eu estou ocupando é, na realidade, também um altar. Então, tem vários livros que vão ser importantes, como o Alcorão em árabe e a tradução dele. Aqui ao centro nós temos uma Bíblia católica, atrás uma Bíblia luterana, aqui a Bíblia anglicana, aqui é a Tanakh. A Tanakh é o livro sagrado hebraico. Ah, mas não é a Torá? A Torá está dentro da Tanakh. Então, a Tanakh ela tem a Torá, tem os profetas e tem os escritos. Tá? Os analectos de Confúcio, do confucionismo, o Avesta do zoroastrismo, o Kanoni Pali do budismo, o Corpus Hermeticum, a República de Platão, lá atrás os Vedas, o Livro dos Mortos do Antigo Egito, Livro Tibetano dos Mortos. Tá? E deixa eu só retirar aqui o livro que eu vou precisar para a gente começar o nosso bate-papo. Esse bate-papo, na realidade, eu já tive em outra oportunidade com uma amiga minha. E ela me solicitou e foi um bate-papo assim, bem informal. E ela me solicitou se podia gravar. Eu falei, perfeitamente, pode sim. Mas aí, devido a problemas de agenda, tanto minha quanto dela, não foi possível. Então, essa gravação que eu fiquei devendo, eu aproveitei para fazer uma gravação bem geral. Né? Deixa eu só pegar aqui dois livros e as minhas anotações. Muito obrigado. Tá? Que isso aqui também... Quando a gente fala em Bíblia, a gente tem que levar em consideração que dentro dos livros que foram aprovados para a Bíblia, que é um resumo de tradições orais em vários livros, muita coisa ficou de fora, que são os livros apócrifos, né? Ou pseudoepígrafos. Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui é a Bíblia, o que ficou de fora dela é isso aqui, e mais alguma coisa que não está nesses dois.
né? Então, para vocês entenderem o trabalho de pesquisa envolvido. E essa questão que foi proposta da rebelião de Lúcifer e da criação da humanidade, ela já está bem aqui no comecinho. Nós vamos começar no Gênesis. Então, eu vou ler um trechinho, até para mim contextualizar depois. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Né? E aí, Deus prossegue na criação. O Gênesis está no capítulo 1, versículo 1 e seguintes. Sim. Aí vem todas as fases da criação, que eu não vou repetir para vocês, isso está fácil, já que eu dei indicação, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e seguintes, nós vamos chegar ao versículo 26. Deus disse: façamos um ser humano a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo que rasteja pela terra. E no versículo 27, e Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Certo? E isso foi no sexto dia. No sétimo dia, como todo mundo sabe, Deus descansou. É claro que esses dias aqui são eras, não é uma metáfora, são eras geológicas ou kalpas, manvantaras, enfim, cada tradição, aqui eu estou me referindo à tradição tibetana. Então, são vastos períodos de tempo. De qualquer forma, o homem foi a última coisa da criação, que foi no sexto dia. No sétimo, Deus descansou. E esse descansou, eu entendo, no sentido de descansou perpetuamente, porque a criação dele estava pronta. Né? Se a criação dele estava pronta, em sendo Deus uma entidade perfeita, ele não ia produzir algo imperfeito. Ele tivesse que acordar toda hora para vir consertar. Mesmo porque, com a criação, ele criou também mecanismos que regem essa criação. Um deles, o mais conhecido, é a lei do retorno. Então, se tem leis cósmicas e leis naturais regendo a criação, ele já fez alguma coisa para ele não ter que interferir. Sexto dia, ele descansou. Como que surge essa questão
de rebelião de Lúcifer. Depois nós vamos entrar no pecado original, né? Na Bíblia vocês não vão achar isso, mas no Alcorão, na segunda surata, né, Deus, depois de criar a humanidade, vamos dizer assim, homem e mulher, ele os criou, então está dizendo que ele criou ambos ao mesmo tempo. Ele pede aos anjos que se ajoelhem perante a criação dele, porque a criação humana é superior aos anjos. Mas como que pode isso? O anjo é uma criatura já pronta, já perfeita. Já é um espírito que não necessita de evolução. O humano necessita de evolução, porém é superior aos anjos. Mal comparando, é como você colocar uma criança de 3 anos ao lado de um filhote de pastor alemão de 3 anos. Qual que é superior ali em termos de evolução? É claro que a criança humana. Porém, ela ainda com 3 anos não tem maturidade. Ela precisa se desenvolver e evoluir. Ao passo que um pastor alemão de 3 anos, ele já está pronto, ele já está adulto. Tá? Mal comparando, só para entender esse conceito de anjo. Como a humanidade era superior aos anjos, segundo o Alcorão, Deus pediu aos anjos ou ordenou aos anjos que se ajoelhassem perante o homem, que era o ápice da criação. E é aí que Lúcifer se revolta. Não está na Bíblia, está no Alcorão. Então, lá na segunda surata, mais ou menos não, exatamente no versículo 34, o Lúcifer responde: eu me ajoelhar diante dele, do ser humano, eu sou uma criatura de fogo e ele é feito de barro. E aí tem a ruptura. Ali, 1/3 das hostes celestiais teriam acompanhado o Lúcifer nisso. Lembrando que Lúcifer era um arcanjo, tá? E a hierarquia celestial, só para vocês terem uma ideia, a hierarquia celeste, os anjos são a mais baixa categoria, né? Aí se inclui o anjo da guarda. Os arcanjos estão acima deles os principados, acima as dominações, acima as virtudes, acima as potestades, acima os serafins, acima os querubins e, por último, os tronos, que são os que servem diretamente no trono de Deus, por isso que eles chamam tronos. Então, uma revolução de arcanjos, comparando com a hierarquia militar, seria ali uma revolta de uma parte de sargentos, ou no máximo de tenentes ali da hierarquia celeste. Então, é uma categoria hierárquica bem abaixo. E culmina com a expulsão de Lúcifer e dos seus seguidores do céu. Tá? Mas, se Deus criou o homem, estava tudo pronto, ele encerrou a criação com a criação do homem e descansou,
aí, mais para frente, nós vamos achar, sim, lá a partir do versículo 18, né, o Adão já está reclamando de estar sozinho. Como se o homem e a mulher já haviam sido criados antes. Aqui nós estamos no capítulo 2, lá no capítulo 1. No sexto dia já tinham sido criados. Aí o que ocorre? Deus coloca Adão em sono profundo, toma um lado dele e fecha a carne no seu lugar. E do lado que tomaram do homem, que é a costela, Deus formou a mulher e a trouxe ao homem. E essa segunda criação que se dá quando, teoricamente, Deus já estava descansando, que é a criação de Eva. Aí quem vai explicar isso para a gente é o Talmud. Né? Eu acho que não só o Talmud, tem o Talmud hebraico, também o Zoar hebraico. Que essa primeira mulher criada não é Eva, é Lilith. É aquela que foi criada junto com Adão. Homem e mulher, ele os criou. E a Lilith, ela vem a ser transformada pelo cristianismo num demônio. E o que acontece com a Lilith? Qual a interferência de Lilith? O que houve com esse casal que não prosperou? Aconteceu que Adão queria que a Lilith o obedecesse, que ela se sujeitasse a ele. E ela se insurgiu contra isso. Falou, não, eu não vou aceitar porque ele nos criou iguais. Então, ela não aceitou essa dominação, segundo o Talmud, o Zoar, e aí ela briga com o Adão e vai procurar o arcanjo Samael, que era o quinto arcanjo ali na hierarquia celeste, e acaba tendo ali relações com o arcanjo Samael e gerando uma raça de gigantes, que são chamados nefilins. Tá? Então aí a Lilith foge com anjos, eles são expulsos do paraíso antes de Adão. Depois vem a criação de Eva, que é tirada da costela do Adão. Então nós temos a Lilith, que era parte do casal original, que se junta com uma criatura celeste e dá origem a uma raça híbrida. E quanto à descendência de Adão e Eva, se Eva foi tirada da costela de Adão, o que nós temos aí é um processo de clonagem. Foi tirada uma parte do corpo dele para criar uma contraparte feminina que teria o mesmo DNA dele e, portanto, seria a irmã biológica dele. Enquanto que Lilith dá origem a uma raça de gigantes, uma raça forte por conta da influência angelical do Samael, Eva, Adão e Eva, melhor dizendo, eles vão dar origem a uma raça fraca,
né, que é praticamente um incesto, com um DNA mais fragilizado, com tendência a gerar descendentes cada vez mais fracos, né? Isso aí tem até o endocruzamento. Aí, nesse ponto, eu me vi numa encruzilhada. A raça humana não existe. Ou Deus não existe, ou a raça humana não existe. Diante desse quadro aqui, a raça humana, que deveria provir de Adão e Lilith, e que nunca prosperou, né? Ela simplesmente não existe. Existe uma raça híbrida de Lilith com Samael e uma raça produto de endocruzamento, que é a mesma coisa de incesto, de Adão e Eva, com o mesmo código genético, certo? E para onde foi essa raça humana que deveria existir e que não existiu, e que se degenerou em duas raças, na Bíblia e em outros livros sagrados, essa descendência de Lilith, ela é destruída várias vezes. O dilúvio ou os dilúvios tiveram como objetivo o extermínio dessa primeira raça que surgiu, descendendo de Lilith de Samael. E a raça adâmica, né? Adão e Eva, os seus descendentes, eles, consequentemente, né? Eles, ao invés de evoluir, eles passaram por um processo de involução constante. E, ao longo desse período, um processo de depuração para que se consiga pelo menos alguma coisa próxima ao biotipo, ao DNA celestial planejado antes. Então, dá a entender aqui que houve, logo após a criação do homem e Deus entrando em descanso, que houve uma baderna ali, uma desorganização por parte da corte celestial, ou mesmo até uma sabotagem, porque já tinha esse incidente do Lúcifer se recusando a se ajoelhar perante a criatura de barro feita por Deus. E isso é muito interessante, porque se a gente for ao Evangelho de Mateus, quando Jesus, o grande iniciado, está no deserto e o diabo vem tentá-lo, né? Está lá em Mateus, capítulo 4, versículos 9 a 11. E uma das coisas que ele diz, ele leva Jesus para o alto de uma montanha, mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isto lhe darei se prostrado me adorardes. Ou seja, ele foi expulso porque ele se recusou a ajoelhar na frente da criação de Deus. Aí, quando Jesus se encarna, ele vai lá tentar e pedir que ele se ajoelhe perante o demônio, né? Que seria quase que uma vingança, ou pelo menos um desaforo por conta do que acarretou a expulsão dele do paraíso, né?
E é interessante que o Adão se indispõe com a Lilith, ou a Lilith com ele, porque ela se negou a se sujeitar a ele. E quando Adão pede a Deus uma companheira que o obedeça, que seja fiel a ele, Deus diz: olha, para que ela seja obediente a você, eu tenho que tirar da sua própria carne. Né? Justamente Eva, que teoricamente seria a submissa a ele, ela é tão submissa que ela leva uma maçã para ele, ou a Bíblia não fala que é maçã, isso a cultura popular que criou, e induz ele a desobedecer e comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também não faz muito sentido, já que a raça humana foi criada com livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se não tem o conhecimento do bem e do mal, fica um pouco sem sentido. Né? Quem tiver interessado em conhecer, aqui eu estou trazendo em linhas gerais, eu estou sendo bem resumido e ficando bem no raso mesmo, para facilitar a compreensão, a nível de bate-papo mesmo. Mas quem quiser conhecer alguma coisa mais profunda sobre a criação do mundo, a evolução do universo, tem um livro do Max Heindel, é o conceito Rosa Cruz do cosmos, é muito bom. Para fazer esses estudos, como eu mostrei vários livros, não são só esses, tem muitos outros, tem livros de ocultismo, de várias vertentes diferentes, de satanismo, de luciferianismo, que afinal de contas, se estão tratando de Lúcifer, eu tenho que conhecer a versão da outra parte. Mas esses livros de satanismo e luciferianismo, geralmente eles são de séculos mais recentes. Então, para quem estiver interessado em ler alguma coisa nesse sentido, eu recomendo o Ibis, A Luz Negra, que é o satanismo no Islã. O autor é Peter Laborn Wilson. Então, ele traz muita informação a esse respeito. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Né? Comentem, curtam, compartilhem e dúvidas que tenham, coloquem que na medida do possível, a gente vai buscar esclarecer. Tá? Só lembrando, os 3 principais livros que eu citei aqui, a Bíblia, o Alcorão e a Tanakh, são das 3 principais religiões que vêm da Caldeia, né, de Ur, que é uma região do atual Iraque, através de Abraão. Então, o patriarca Abraão é patriarca dessas 3 religiões, que elas nasceram de um único ramo. E enfim, finalmente, essas explicações, e quero deixar bem claro que muito embora eu tenha tomado por base vários escritos,
a conclusão é uma dedução particular minha, eu não sou dono da verdade. Tá? Até mesmo porque os estudiosos de livros sagrados dizem que qualquer livro sagrado, para compreendê-lo, você tem que usar 7 chaves. Para vocês terem uma ideia, um cabalista dos mais eruditos, ele só conhece até a 3ª chave. Então, para chegar até a 7ª chave, é preciso de um nível de iluminação muito elevado, e a iluminação que eu tenho é uma mera luz no fim do túnel, né? Portanto, eu ainda só consigo ver uma luz bem fraca, né? E os meus olhos ainda não conseguem suportar maior claridade. Quem sabe algum dia eu consiga, se não nesta encarnação em outras, a iluminação necessária para compreender melhor esses ensinamentos e trazer uma melhor explicação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, uma boa noite.